sexta-feira, ficou em casa, sábado, no domingo ele recebeu a família, 30 pessoas da família. Então todas as pessoas da família já foram contactadas e estão sob observação, mais os passageiros do avião. E sendo que a gente classifica esses contatos como contato próximo, no caso a esposa, que é quem teve mais contato, dormiu na mesma cama, conviveu ali no dia a dia, desde o início dos sintomas, com proximidade, aqueles que são chamados os contatos eventuais, né, Wanderson, o termo que a gente tem usado? Temporário, não era eventual, temporário o termo correto. Aqueles que entraram e ficaram 30 minutos, 15 minutos e saíram. Mas todos eles são contactados. Esses números, eles são sempre, por isso que a gente fala, vírus é sempre uma grande dificuldade, porque o volume é muito alto. Aquela paciente de Minas Gerais, aquela primeira que alguns de vocês achavam que ela veio de Wuhan, me lembro que nós monitoramos 74 pessoas por conta de uma, contando todo mundo, a família era maior, enfim, teve contato com outras pessoas. Esse daqui, na hora que a gente chegar ao número total de contactantes, eu acredito que a gente deva ter aí próximo de 50, 60 que vão ser contactados. Agora, no momento, está sendo... Às vezes tem gente que veio no voo, mas chegou em São Paulo e pegou o outro voo e foi para a Argentina, foi para o Chile. Agora está sendo feito toda essa métrica, porque isso daí é uma progressão bem assimétrica. Ela não é uma conta aritmética, ela é uma possibilidade, é um conjunto de fatores que a gente vai somando para chegar ao cálculo de risco. Pessoal, mesmo que o número de contratantes seja elevado, nós não podemos esquecer desse dado que o secretário Wanderson mostrou anteriormente. Os estudos mostram, porque todos nós estamos conhecendo esse vírus neste momento, os estudos mostraram que até a presente data, todos os casos de pessoas que eram portadores do vírus, eles contaminaram de 2 a 3 pessoas. Essa foi a média, de 2 a 3. Apesar de terem tido contato com 20, com 30, com 40, a contaminação ocorreu de 2 a 3. O que significa que esse contato precisa ser um contato mais íntimo para que haja a possibilidade e que a forma de transmissão seja mais efetiva. Então não vamos ficar imaginando que uma pessoa que tem contato com 60 pessoas, 80 pessoas, nós vamos ter 60 ou 80 novos portadores do vírus, tá? A média é muito menor, é de 2 a 3. Olá, boa tarde, Daniel da TV Record. Ministro, eu queria saber o seguinte, por que esse caso do paciente de São Paulo foi tão rápido diagnosticado? Ele não ficou como suspeito, foi porque entrou na rede privada? E se há também, que já teve casos aqui, de incubação de mais de 14 dias, né, de 29 dias, se está sendo levado em consideração ao Ministério da Saúde? Não, primeiro, a rapidez, eu acho que ela foi acho que a gente explicou bem, ela foi uma sucessão nós estamos até agora sempre um pouco à frente. Quando a gente colocou a Itália, o normal seria que a Itália já estivesse mostrando esses casos. De repente, na segunda-feira, a Itália mostrou tudo de uma vez. Então, quando a gente faz a passagem para todos esses locais, os hospitais recebem esse material. Então, estava muito fresca essa informação. Segundo, que a rapidez é feita, você pega as secreções e corre para vírus comum. Essa placa, vamos chamar assim, para vírus comum, ela é muito rápida de colher, ela é muito célere de correr. Quando ela dá toda negativa, não é influenza A, não é influenza B, essa placa tem mais de 20 vírus, aí decide-se pela PCR-RT. Nós centralizamos e temos hoje no Brasil Evandro Chagas, Adolfo Lutz, Fiocruz e o LACEN de Goiás, que foi feito a padronização por conta daquele pessoal da quarentena. Devemos fazer agora o Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, estamos vendo agora gradativamente para fazer os demais estados. Então, no caso do Hospital Albert Einstein,
Eles adotaram, eles autorrealizam no hospital, no laboratório do hospital, a PCR-RT. Eles levaram essa placa primeira, depois eles rodaram a placa segunda, chegaram a positivo e comunicaram. Então daí essa celeridade. Senão, se fosse um hospital, teria que sair daí, recolher, por exemplo, se uma pessoa está no Paraná, eu tenho que recolher, mandar de avião, mandar para outro local, né? Então basicamente a diferença é essa. Período de incubação da doença acima de 14. Pois não, Paulo. Só complementando, eu queria ressaltar que todos os testes para coronavírus têm sido feitos de uma forma muito ágil, em geral entre 24 e 48 horas, para todos os suspeitos. O que tem acontecido é que, conforme saem suspeitos da lista, entram novos suspeitos. E agora nós tivemos ampliação da origem dos suspeitos, de forma que em São Paulo houve um salto para 10 suspeitos correntemente, mas eu acredito que nas próximas horas, até amanhã, no máximo depois de amanhã, todos esses exames estão processados com resultados. E a agilidade do Adolfo Lutz também, que já parabenizei, mas eles fizeram a contraprova de uma maneira muito eficaz. Tanto que alguns órgãos de imprensa começaram a especular, já ligar, enfim, o Adolfo Lutz já deu uma resposta muito rápida, muito técnica. Pois não, Wanderson. Eu acho que ele quer complementar algo. Deixa eu só explicar a questão do período de incubação, que foi a solicitação. Os estudos aqui, esse aqui é o nome dos autores, aqui é a Organização Mundial da Saúde, a data que cada estudo foi publicado. Aqui, entre parênteses, nós temos o número de pessoas ou casos avaliados. Então, nós temos aqui um estudo com 2, com 24, com 88 pessoas que tiveram a doença pelo coronavírus. Quando a gente olha aqui, a gente tem o valor, o menor valor, o valor do meio e o valor máximo. Então, aqui nós temos a OMS falando que a média é de 5 dias, o valor do meio, para a manifestação da doença, ou seja, metade das pessoas apresentam os sintomas em média com 5 dias, podendo chegar a 14. Já em alguns outros estudos, por exemplo, neste aqui, que saiu em fevereiro, com 75 mil casos, que a OMS está monitorando, quando a gente olha para 75 mil, ele tem muito mais poder do que esse que tem 1000. Então, olhando para a grande maioria dos casos, eu tenho entre 4 e 7 dias para início dos sintomas. 3 a 5. Agora, tem pessoas que podem iniciar os sintomas com um período maior, como 20, 25 dias? Sim, é possível. Nós fazemos a definição de caso, ela não é clínica, ela é uma definição de caso operacional, para que o serviço possa identificar aquelas pessoas que apresentam quadros similares para investigação. Tem pessoas que podem não ter febre? Podem. Tem pessoas que podem ter um período maior? Podem. Isso acontece e a gente está observando na China. Não quer dizer que nós vamos pegar todas as pessoas. Nós vamos pegar aquelas que apresentam febre, mais um sintoma respiratório, que tenha iniciado esses sintomas respiratórios com até 14 dias atrás e tenha vindo daqueles países que nós já referimos como transmissão local, né, uma transmissão interna no país com mais de 5 casos. Podemos ampliar estas definições? Sim. Toda vez que nós temos um início de uma epidemia, nós começamos com uma definição de caso mais sensível, buscando pegar um maior volume de pessoas, e vamos, ao longo do período que nós vamos identificando, conhecendo melhor da doença, tornando ela mais específica, para tornar o sistema ágil e também não sobrecarregar o serviço de saúde. E outra coisa, agora ele vai começar a circular no hemisfério sul. Pode ser que tudo isso que esteja lá em cima não se replique aqui. Pode ser que aqui seja um dia. Nós vamos saber, agora nós vamos saber como é no nosso bioma, com a nossa gente, com o nosso sistema imunológico.
né? Medicina não é exatas, ela é uma arte. 2 mais 2 pode ser 4, mas nem sempre em medicina 2 mais 2 dão 4. Isso aqui é um conjunto de informações para que os médicos tenham um arsenal de hipótese diagnóstica que eles vão formular, e daqui a pouco todos eles já vão saber qual é o perfil do nosso paciente. O faro clínico fala mais alto, a clínica é soberana. Não tem sempre nem jamais. Exato. Ministro, boa tarde, Igor, do SBT. Eu estava dando uma olhada aqui em um site de um jornal aqui de Brasília. Segundo esse site, o diretor do Hospital Regional da Asa Norte e o diretor do Hospital Santa Lúcia, também aqui em Brasília, confirmaram 2 casos suspeitos. Esses pacientes estariam isolados em um andar desses 2 hospitais. Eu queria saber que, nesse caso, qual é o procedimento? A Secretaria de Saúde entra em contato com o Ministério, entra em contato com a Anvisa? Como é que vai ser feito o monitoramento a partir desses 2 resultados aqui no DF? O sistema de notificação já foi bem dito, mas, Wanderson, explica para eles a sequência. O médico tem a hipótese diagnóstica, tem o nexo, saber se é nexo, aí eles informam. Toda vez que nós temos aquele quadro que eu mencionei, dos sinais e sintomas, o médico deve proceder à precaução para a transmissão por gotícula, né? Coloca uma máscara na pessoa, coloca em um local isolado, colhe-se 2 amostras, essas 2 amostras vão para o laboratório central do estado, uma delas vai para o laboratório de referência, que pode ser ou o Instituto Evandro Chagas, ou o Instituto Adolfo Lutz, ou a Fiocruz, ou no caso aqui do Distrito Federal pode ter o Laboratório Central de Goiás como apoio. Uma vez no próprio Laboratório Central eles fazem o teste para os vírus respiratórios mais comuns. Se der positivo para influenza ou algum outro vírus respiratório comum, nós já descartamos o caso, ou seja, ele já é concluído. Se der negativo, em paralelo se faz a RT-PCR, que é um teste específico. Os casos, eles são notificados a partir de um formulário eletrônico, né? Tem um formulário que as pessoas estão notificando já, a gente tem recebido, esses casos todos entram por este mecanismo. Até o meio-dia de hoje, né? Hoje nós excepcionalmente estamos fazendo uma coletiva mais cedo, mas nós consolidamos até o meio-dia, entrando em contato com o Estado, com o município, para checar a informação, verificar se ela é verdadeira, se não houve erro de digitação. Uma vez concluída essa etapa, consolidamos entre meio-dia e 16 horas. Às 16 horas realizamos a coletiva, informando a todos a situação. Se um caso é notificado após este período, como eu mencionei, nós não colocamos aqui esse do Distrito Federal, ele vai entrar amanhã no nosso boletim. Obrigado. Uma dúvida, desculpa, a respeito dos 2 casos que por enquanto são suspeitos. Vão ser feitos testes. Qual a previsão para que esse teste esteja comprovado se há ou não o vírus? Ele roda o teste, normalmente a gente está conseguindo fazer esses testes com 1 a 2 dias. Normalmente. Agora, qualidade da coleta influencia, nexo causal, tem que ter, não é? Já teve um caso aqui no Brasil em que uma pessoa pegou um carro desse compartilhado, eu não sabia nem que existia isso, Uber compartilhado, que você pega, entra no carro, já tem alguém dentro, e a pessoa era oriental, e a pessoa espirrou 2 vezes, ela saiu, entrou no hospital e falou, olha, eu tive contato com uma pessoa da China que espirrou 2 vezes dentro de um Uber, saíram procurando quem que era a pessoa que estava dentro, isso não tem nexo nenhum, você não faz, porque não tem nexo, a história não... Então é a história, o estado geral, se esteve em país, se está dentro dos 14 dias, isso tem uma série de coisas. Às vezes o suspeito para o médico que está ali na frente, ou para o profissional de saúde, ele não se encaixa em nenhum tipo de... Ah, mas ele veio da Argentina e lá ele conhecia uma pessoa que poderia ter estado não sei aonde. Isso não se configura, não se dispara todo o sistema. Quando se dispara, coleta-se o material, roda-se os vírus comuns. A grande maioria, vocês viram na tabela, influenza A, influenza B. Grande maioria dos vírus, influenza A, influenza B. Não sendo nenhum dos vírus, vamos para PCR-RT. E aí aqui Brasília tem o LACEN de Goiás aqui do lado, a questão de 40 minutos está lá. Eu queria aproveitar... Só um minutinho, ainda sobre essa questão do tempo. Dos 59 casos que foram descartados, a média foi 3 dias.
Sendo que aqui, nessa média, está o início, onde a gente levava uma mais. semana. A gente está caindo. Agora nós vamos chegar a um ponto de ter um teste rápido aí para horas. Eu queria ressaltar na sua pergunta, aproveitar na sua pergunta, que este paciente de São Paulo, ele foi ao hospital no final da tarde e, uma vez rodado o perfil dos exames, ele já foi comunicado de imediato à secretaria e enviado a amostra do Fluids. Então isso criou agilidade, criou transparência, inclusive, do ponto de vista de informações. Eu acho que é assim que a gente pode combater com melhor eficácia o que tiver pela frente aí relacionado ao coronavírus. Bom dia, Vinícius Leal, TV Globo. Ao ministro, ao secretário, sobre o caso do marinheiro do navio tailandês que morreu no estado do Pará, ancorado perto da ilha de Marajó. Ele tinha doença respiratória, se o Ministério avaliou aquilo como possibilidade de coronavírus, se o Ministério da Saúde avalia a médio ou longo prazo quanto ao fluxo contrário, os brasileiros que tenham viagem marcada para a Europa, porque ainda assim os casos lá são muito maiores. Se existe a possibilidade aí de em breve se recomendar, por exemplo, que adiem essa viagem ou cancelem. E a gente teve a informação do secretário também sobre mais conhecimento sobre o coronavírus permitiu que uma pessoa com caso confirmado esteja em casa hoje, enquanto pessoas que não tiveram sintomas semanas atrás ficaram em quarentena. É possível dizer quais avanços, qual conhecimento a mais sobre o coronavírus permite hoje essa, não vou chamar de flexibilização ou tranquilidade, mas esse comportamento diferente que permita uma pessoa com coronavírus no Brasil estar dentro de casa? Bom, primeiro que a quarentena, eu acho que já deixei bem claro. Quando você tem um grupo enorme de pessoas, como era aquele caso, você tinha 38 mais os que iam diretamente na operação de um local como Wuhan, que concentrava 98% dos casos, a quarentena ela se impõe. Quando, no caso desse paciente, que é um paciente que estava viajando sozinho e que chega ao país e fica 72 horas, mais 96 horas, e depois vai ao hospital bem, estado geral bom, e que tem uma síndrome gripal que confirma corona, isolamento domiciliar, totalmente diferente do que você colocar todas essas pessoas juntas e passar por aquele período. Porque não haverá quarentena, nenhum país do mundo faz quarentena de todas as pessoas que chegam, de todos os seus contactantes, porque isso não seria possível. Então, isso está no protocolo desde sempre. Isto é assim que funciona desde sempre, desde o início dessa situação do coronavírus. Agora, no nosso país, nós ainda vamos ver como é que isso se comporta. Nós ainda não temos todas as respostas sobre o coronavírus num ambiente tropical hemisfério sul. Talvez o Brasil vá poder prestar um grande serviço aí para a população mundial, porque nós somos no hemisfério sul talvez o primeiro país ao lado da Argélia e alguma coisa na Austrália de vírus. Eu me recordo de outros países no hemisfério sul. Então nós vamos ver como é que isso se comporta, mas no momento a recomendação, a gente está seguindo o protocolo técnico recomendado pela organização. O caso do Pará, do Wander. O caso do Pará é o seguinte, o Instituto Médico Legal do Pará fez todos os procedimentos, informação da Secretaria Estadual. No caso, ele não foi um problema respiratório, na verdade foi um quadro de diabetes descompensado. Não há relatos de outros casos respiratórios, como febre e tosse, dentre os tripulantes do navio. A Anvisa, juntamente com o Centro de Informações Estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde do Pará, estão hoje inspecionando o navio. Eles estão monitorando todo o posto médico da unidade lá de Belém. Foi investigada, não tem sinal ou sintoma de doença respiratória. Então, essas são informações repassadas pela Secretaria Estadual. Ed Souza, do Jornal o Globo. Teve uma informação que não... Perdão,
que não ficou muito clara para mim, o caso suspeito que teve contato com o confirmado é a mulher do paciente ou é outra pessoa? E... Não. O caso suspeito do estado de São Paulo, que está ali na lista... Teve, da lista dos 20, teve um lá que um é contato de caso confirmado. Aí se esse é a mulher do caso confirmado. A gente não identifica, eu não saberia te dizer, André, mas como a gente está tratando esse caso é a contactante que tem maior proximidade com o paciente. Se naquela conta que a gente está fazendo, um paciente ele contamina de 2 a 3 pessoas e você tem que ter proximidade. Qual seria a paciente de maior probabilidade? Seria a cônjuge, que estava com ele sozinha dentro desse apartamento o período todo. Então ela é um caso que a gente monitora. Ela só passa a ser suspeita se ela tem quadro febril, se ela se encaixa com sintoma. Aquele caso que está ali, pelo que eu entendo, é um caso de alguém sintomático que se encaixa no perfil de suspeito, mas ela é de alta vigilância. Ministro, só faltou uma complementação aqui. Pois não. Tá ligado? Eu não quis interromper o colega, sobre a orientação possível quanto ao fluxo contrário, brasileiros que tenham viagem marcada para a Europa, se agora, a médio ou longo prazo, vocês preveem que isso seja recomendado, que seja evitado? Olha, eu tenho dito, muitas pessoas me ligam, eu viajo ou não viajo? Eu trago meu filho que está morando lá ou não trago meu filho? As pessoas estão todas muito inseguras. No começo o perfil eram mais empresários com negócios com a China. Agora passou a ser o turismo. A Europa é um destino turístico muito intenso. Eu digo que vale a regra do bom senso. Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Isso vai continuar acontecendo e vai sim ter uma tendência de que o fluxo de pessoas, daqui a pouco o Brasil pode ter número de casos sustentados e aí vai ser tanto faz você está aqui ou você está em outro país. Como a gente disse, como ele se dissemina e já está presente nos 5 continentes, desde que ele inicia, a Organização Mundial de Saúde provavelmente vai se preparar em breve para dizer, olha, isso é uma pandemia, isso não tem mais nexo de origem, está presente, tem sustentabilidade, agora passou a ser uma coisa global. Então eu acho que a gente está assim, entre a transição de modelos. A gente vai continuar colocando os países no momento, porque são países que me auxiliam ainda, os meus profissionais de saúde, meus médicos, meus enfermeiros, a construir o seu raciocínio de vínculo epidemiológico. Chega uma pessoa aqui, por exemplo, de Angola, no momento não tem porquê, porque não há nenhum caso registrado, não há nenhum caso notificado. África do Sul, não há nenhum caso notificado. Assim como o Brasil, até hoje, não tinha nenhum caso notificado. Se um brasileiro fosse para a Argentina e tivesse um resfriado, ele não se encaixaria na Argentina como um nexo causal para essa doença. Agora, a partir do momento, vamos ver como é que isso se comporta. A Península Ibérica, a Itália, a proximidade dela com a divisa com a Áustria, a proximidade deles, França, Espanha, ali do lado, Portugal, a gente tem colônia portuguesa grande. Vamos ver como é que isso se comporta. Nós não temos resposta para 100% das perguntas que são formuladas, mas eu diria que vale a regra do bom senso. Para deixar claro ainda sobre o caso suspeito, contato com o caso confirmado. Sim. Esse caso confirmado é o desse paciente de São Paulo? Sim, o confirmado sim. Tá, então não tem chance desse caso suspeito ser de alguém que teve contato com um caso confirmado em outro país, não, né? O Wanderson pode dizer. Olha só, eu vou checar esse número e a gente passa por meio da assessoria de comunicação para vocês a informação correta. Pode ser erro de digitação. Vou checar se esse caso está correto ou se foi um erro de digitação. Tá? Ele deveria ter saído o que é confirmado no caso suspeito.
Desculpa, eu não entendi a pergunta. Vamos fazer as perguntas no microfone. Quando o caso, ele está perguntando o seguinte, quando o caso era suspeito, quando ele vira confirmado, ele não sai de suspeito e passa a ser confirmado? Porque daí... Esse caso nem chegou a entrar, porque nós não tínhamos feito a coletiva, então ele já entrou diretamente como caso confirmado. Não deu tempo para ele ser suspeito. Foi tudo muito rápido, muito intenso, nesse caso. Aproveitou a quarta-feira de cinzas. Matheus Vargas, do Estadão. Além do caso confirmado, temos 11 suspeitos. E não é nenhum a esposa do confirmado. Porque ela não tem sintoma. Só se encaixa como suspeito se a pessoa apresenta quadro respiratório. Senão, não é suspeito. Certo? É isso. Ok. Matheus Vargas, do Estadão. Eu só queria perguntar se é possível que uma demora ou que o tempo escolhido pelo Brasil para ampliar esse alerta, essa lista de países, pode ter possibilidade que alguém contaminado procurou um serviço de saúde e teve um diagnóstico de coronavírus descartado, que voltou para casa talvez pensando que era um outro tipo de influenza. Também, só aproveitando que eu estou já perguntando, queria saber se... Essa que o Brasil se antecipa de todo mundo, faz antes de todo mundo e a gente coloca como demora. Nessa daí, na verdade, a vigilância brasileira foi muito rápida. Quem você poderia... Essa pergunta seria mais em relação ao sistema de saúde da Itália. O sistema de saúde da Itália, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, 9 óbitos. Claro. Bloqueio de uma cidade. A gente entra imediatamente, eu não estava nem aqui em Brasília, estava presente, era o Gabardo e o Wanderson. Quem tomou a decisão foram os critérios técnicos nossos. Mandamos um alerta para todas as unidades. 3 horas depois entrou um paciente oriundo da Itália e já confirmamos. Sim, mas é possível que antes dessa ampliação da lista alguém tenha ido ao serviço de saúde com o novo coronavírus e tenha saído de lá sem esse diagnóstico? 2 mais 2 pode ser 4. Então é possível. Nós vamos fazer o possível, sim, tudo é possível. Okay. Como é possível que você tenha, na Itália, por exemplo, eles estão dizendo o seguinte, o paciente 0 para a Itália pode ter sido assintomático, eles não encontraram ainda o paciente 0, quem disparou. Já tem caso relatado na China de uma paciente que nunca teve a doença, ela nunca teve nenhum sintoma, mas ela era a única pessoa que saiu de Wuhan e visitou as pessoas e teve contato prolongado, portanto ela foi a paciente 0 sem nunca ter tido nenhuma coriza. E tem como evitar que o Brasil talvez se prejudique por um atraso como esse da Itália? Não, porque você não tem como saber se uma pessoa, mesmo assintomática, não é portador do vírus. Só mais uma dúvida, teria mais detalhes sobre o que fez essa pessoa que está infectada no Brasil, se ela pegou o transporte público, Uber, táxi, se isso também é avaliado, e especificamente quantas pessoas estão sendo monitoradas pelo contato com ele? Essa pessoa não utilizou transporte público e teve contato com cerca de 30 familiares que estão sendo monitorados. São esses 30 que estão sendo monitorados, ok. Isso. Só mais uma última dúvida. A China produz uma série de insumos, desde seringas, agulhas, enfim, até antibióticos, até imunoglobulina. E tem um risco já até notificado nos Estados Unidos, FDA, enfim, de que a China segure seus produtos para exportação por uma demanda interna. Os senhores já estão avaliando isso? Isso preocupa? Preocupa. Preocupa porque o mundo passou a ter a China como supplier. Então a gente está trabalhando com a nossa indústria, com aqueles que são representantes de materiais, para que a gente possa abastecer. Nós temos um trabalho constante, inclusive com a própria Anvisa, alertando sobre riscos de desabastecimentos, e vamos abastecer o nosso país com o material que seja necessário e com os insumos que sejam necessários. Tem algum insumo que preocupa mais do que vem da China? Eu acho que imunoglobulina é um insumo que preocupa, sempre preocupou, a gente tem dificuldade no abastecimento, mas ele não é diretamente ligado à China. A gente tem fornecedores de Coreia, tem fornecedor francês, tem fornecedor em outros países. Agora, você tem máscara, por exemplo, a China está trabalhando muito para dentro do seu país, ela é a grande produtora, máscara N95, máscara papel. Então a gente está vendo como abastecer com sustentabilidade o nosso país. O mundo inteiro está fazendo aquisição desse tipo de insumo.
Nós fizemos o processo de compra e conseguimos fazer um processo de compra dentro de uma razoabilidade muito boa. Tivemos cotação, compramos bem, né, galera? Assim, compramos bem, agora vamos partir para recebimento desses insumos. Claro. Sim. Essa é a listagem da Anvisa. Sim, a Anvisa ela pega agora aonde estava cada um dessas duas fileiras. Então tem gente que foi para São Paulo e de São Paulo foi para a Argentina, foi para o Chile, ela tem que comunicar lá. Gente que de São Paulo foi para Belo Horizonte, foi para Rio Grande do Sul, foi para Manaus, ficou em São Paulo. Essa lista aqui é a Anvisa quem faz com portos e aeroportos. E seguindo toda essa listagem de passageiros que você tem na hora do embarque. Então esses pacientes também vão entrar nessa conta. Os contatos dele dentro da cidade de São Paulo, como ele saiu, foi para casa, passou o sábado em casa, no domingo ele reuniu a família, fez um almoço. Domingo à noite, segunda-feira, ele começa a ter sintoma, procura a unidade de saúde. A unidade de saúde fecha o diagnóstico, você olha para trás, basicamente o contato dele foi esse almoço familiar. Se ele não tivesse tido o almoço familiar, teria sido ele e a companhia da senhora dele. Né? Então, assim, a gente... Um procedimento específico, assim, de a pessoa tem que ir até algum lugar? Não, a gente monitora. Não, é busca ativa no caso da vigilância. Ela é abordada, você esteve em tal lugar, assim, assado, a partir de agora, se você tiver qualquer sintoma, é dada orientação, fique em casa, entre em contato, direcione-se para a unidade de saúde, faça a coleta, aí a gente organiza individualmente essas pessoas do contato. Ministro, a gente tem... Deixa eu só fazer uma observação. Nós temos conversado entre os secretários, com os secretários estaduais. Estamos vivendo um período agora diferente de outras emergências no passado. A gente tem que ter uma dose de dosimetria da situação. Nós estamos acompanhando a informação em tempo real, redes sociais. Então, precisa ter um tempo para absorção das evidências. Eu acabei de receber agora, de colegas infectologistas, epidemiologistas, um artigo que acabou de sair na Nature, mostrando a eficiência do álcool em gel. Então isso está toda hora aparecendo uma nova informação. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Então é natural que a gente está aprendendo, que nós estamos entendendo melhor deste vírus. Esse vírus já está circulando de dezembro na China até agora, pouco mais de 2 meses e meio. E olha quantas informações novas surgiram. São milhares de artigos científicos publicados na Medline, na Elsevier, ou seja, plataformas científicas importantes que fundamentam a tomada de decisão. Então, nesse momento também a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma epidemia concretamente acontecendo, mas tem também uma infodemia, uma epidemia de informação que precisa ser absorvida, tratada e disponibilizada para vocês para tomar de decisão. Só para... O Wanderson está com infodemia, já falou para mim. É muita informação por segundo do celular dele. Mas na questão de gerenciamento, nós no estado de São Paulo, como disse no começo, temos lá o nosso comitê também. Então, além de toda a integração que a gente tem com o Ministério, nós ampliamos o número de especialistas do comitê, que estão reunidos agora, por sinal, e para que possam nos orientar e essas mudanças que acontecem e essas informações que chegam a respeito do comportamento do próprio vírus. Então agora nós temos que entender melhor do vírus aqui no Brasil, como disse o ministro. Bom, a gente tinha prometido encerrar às 13 horas, mas até às 13 horas nós tínhamos mais 4 inscritos. O ministro topou responder essas 4. Encerrei a lista de pedido de pré-inscritos às 13, vamos terminar essas 4 e aí a gente encerra o coletivo. Imagino que mais uns 20 minutos, então. Por favor. Sou Rafael do Valor Econômico. Foi mencionado aqui que o Estado de São Paulo seria a porta de entrada, pelo porte do Estado, né? E que boa parte, pelo perfil dos
eventuais suspeitos de renda, eles vão recorrer à rede privada. Como é que funciona o suporte, a comunicação com a rede privada? Imagina que isso aconteça, eles devem recepcionar, né, no primeiro momento, e dali eles seguem um outro procedimento, talvez de absorção por outro. Isso muda? O que isso impacta? Nada. Eles estão sobre a regra sanitária do Ministério da Saúde, não importa se público ou privado. Eles estão todos sob a mesma regra. Talvez essa seja o grande diferencial do nosso país. O fato de termos um sistema único de saúde e termos uma articulação interfederativa muito bem estabelecida. Nessa mesa aqui, se você olhar, lá no lado, nos extremos da mesa, nós temos a representação de todas as cidades, temos a representação de todos os estados, todos os estabelecimentos de saúde, laboratórios, postos de saúde, hospitais, pronto-socorros privados, estão todos eles informados de como vão proceder. E o case desse paciente, ele seguiu uma lógica que a gente já antevia. Qual é o perfil do indivíduo que vai sair do Brasil e vai eventualmente entrar em contato em algum desses países e vai retornar ao Brasil? A gente tinha mais ou menos um perfil. Basicamente ele é uma pessoa que deve ter um poder aquisitivo para poder estar viajando de avião, indo para a Europa, indo para Irã, para a China, fazendo negócios, né? Esse era o perfil que a gente esperava, e a porta de entrada dele deve ser o nosso maior hub, que é São Paulo. Se da parte pública o governo garante por meio de insumos, licitações, eles devem, da parte deles também, já providenciar as vias de... Sim, eles têm uma acesso. relação diferente, eles têm uma relação estabelecida por contrato com seus clientes, seja planos de saúde ou sejam pacientes privados, né? Nós, o Ministério da Saúde, além do que a gente vai reforçar, nós estamos muito atentos. Nós sabemos que uma secretaria do Estado de São Paulo, ela tem uma musculatura muito boa, nosso sistema de saúde muito forte. Não esqueçam que em novembro, outubro para novembro, a cidade de São Paulo foi a primeira metrópole mundial a receber o certificado de ter interrompido a transmissão do HIV mãe e filho. Isso não se faz sem um sistema de saúde extremamente comprometido, extremamente forte. Então, se por um lado, a gente tem na cidade de São Paulo uma metrópole, por outro lado, a gente reconhece em São Paulo uma capacidade muito forte de organização. E o Ministério da Saúde, sobre a orientação do presidente Jair Bolsonaro, não há limites para o suporte aos estados e municípios. Nós seremos partícipes, junto com o Estado de São Paulo, com os municípios brasileiros e todos os estados, de todas as etapas do enfrentamento, até mesmo eventuais etapas financeiras que se façam necessárias. Alô, oi. Maria Eduarda do Correio Brasiliense. São duas perguntas. Esses dois casos confirmados como suspeitos pelo Agarran e pelo... Cuidado com essa palavra. Confirmado como suspeito, você atrapalha como suspeito. Os suspeitos. Isso. Eles podem entrar nessa lista ainda hoje de suspeitos? Vai ser atualizada de novo? Não. A gente está fazendo, sempre até o meio-dia, a gente consolida tudo. O que é confirmado, o que é descartado, o que não conseguiu, não deu tempo de rodar os testes, ele continua como suspeito até que você confirme ou afaste. Então, normalmente, a cada 24 horas, essa fila anda. Ok. E sobre essa distribuição dos insumos, esses insumos já estão em posse do Ministério da Saúde? Vai ser distribuído, vai chegar quando aos estados? A partir de hoje, toda essa parte de assistência e insumos, acostumem-se. O Wanderson era muito vigilância. Agora, assistência, que é essa coisa, como atender, João Gabardo. A licitação já foi feita, nós já temos o resultado. Quais foram as empresas que venceram, cada um dos itens desses insumos. Eles já estão assinando o contrato com o Ministério da Saúde e agora tem um prazo de 7 dias para entregar os produtos. Então a gente acredita que no prazo máximo de 7 dias nós já estaríamos encaminhando esses equipamentos de proteção individual para os estados. Agora, veja bem, todos os estados, os municípios, os hospitais, eles têm esses equipamentos. Claro que eles têm esses equipamentos para um atendimento naqueles casos que necessitavam. Agora nós vamos ter uma demanda maior.
Por isso que nós vamos reforçar com esses equipamentos que nós estamos comprando. Não significa que hoje cada um dos hospitais ou cada uma dessas unidades já tem esses equipamentos para atender os pacientes que necessitarem. O que a gente está encaminhando são quantitativos bem superiores ao consumo médio para atender uma possível demanda que nós tenhamos. Tá? Então, em uma semana, os equipamentos de proteção individual já estarão chegando em cada um dos estados brasileiros. Ministro Natália, do Grupo RBS aqui. São 3 perguntas, na verdade. A primeira delas sobre a questão do reforço, né, das equipes da Anvisa nos portos e aeroportos. Na segunda-feira, na coletiva, nos disseram que, na verdade, depende, né, das ações da Anvisa. Eu quero saber se o Ministério está dialogando com a Anvisa de como vai reforçar, vai botar mais gente nos aeroportos e portos para fazer essa triagem de quem está chegando. O senhor disse no início de fevereiro que o Ministério queria antecipar a vacinação contra a gripe, porque também seria uma medida para evitar aí o coronavírus, e já tem essa data, porque 1º de março já é domingo, então assim, isso vai acontecer, não vai acontecer. E sobre a Itália, o senhor falou que o uso do bom senso para quem tem viagem marcada para a Europa, só que a gente recebeu, principalmente na rádio, muita mensagem de parentes, de pessoas que estão na Itália, e que a situação lá é bem confusa. As escolas fechadas, mas tem jogo em Nápoles pela UE, né, pela Liga Champions. Então, assim, qual é a orientação para esse público que vai para a Itália? Quer dizer, a gente tem a informação de que a questão de saúde lá pública não está muito clara. Veja bem, a gente não... Como eu disse, se é uma novidade para um país em hemisfério sul, como nós estamos, um vírus respiratório, para um país com o perfil e característica da Itália, primeiro que o sistema de saúde da Itália é muito bom. Eles têm um sistema de saúde dentro da Europa considerado um sistema de saúde muito bom. A Itália tomou medidas que são típicas de uma entrada por um paciente que a gente chama R0. Provavelmente quem entrou e contactou não tinha sintoma, eles não tiveram. Enquanto o Brasil teve esse caso que nós antecipamos praticamente todos os passos, a Itália não antecipou nenhum passo quando ela reconheceu esse pessoal que estava no hospital, e ela tem muito idoso, né? Aquelas pequenas, eu sou oriundo italiano por parte de pai e mãe, um do sul e um do norte. Eu já andei por lá, tanto no sul quanto no norte. São cidades pequenas, caracteristicamente, de uma qualidade de vida muito elevada, temperatura muito fria, casas fechadas de pedra, com muitas pessoas idosas. Então, eu acho que quando eles perceberam, eles já perceberam dessa maneira. Agora, quando eu falo a regra do bom senso, se você não tem por que ir para a Lombardia, por que ir para a Lombardia? Vou lá para olhar? Não, eu vou passear. Aí eu prefiro passear no hemisfério sul, Cachoeira de Itapemirim, Niterói, Foz do Iguaçu, Campo Grande, né? É mais as Pampas, a Serra Gaúcha, mais uma razão para você fazer turismo interno no Brasil, num momento como esse, se for para turismo. Se for para negócios, se for para relações comerciais, não deixe de fazer, faça uso de toda a tecnologia que tem hoje, que aproxima tanto as pessoas. Agora, é super necessário, eu preciso ir, vá e tome esses cuidados de higiene, de coisa pessoal, sabendo que é uma gripe e que na grande maioria dos casos, mais de 97%, 98% dos casos, daqueles poucos comparativos à população que pegam esta gripe, evoluem muito bem, obrigado, saem muito bem, vivem a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Agora, a infodemia, como diz o Wanderson, a epidemia de informação, ela traz essa sensação de ansiedade, de insegurança. Então, se for uma coisa que você possa evitar, evite. Essa eu acho que é a melhor regra para o momento. Quanto à questão da Anvisa, ela tem lá a sua quantidade de funcionários em portos e aeroportos. Nós já entramos em contato e já colocamos que essa quantidade ela tem que estar atenta, se tiver alguma coisa, até pelo fato de você estar num regime de emergência de interesse nacional, ela também está sobre esse guarda-chuva do Ministério da Saúde. Ela também pode, inclusive, fazer contratações
temporárias, pontuais, para poder cumprir os seus objetivos. Mas hoje o número de funcionários é suficiente Aí ou é que a não? Anvisa pode lhe dizer, a gente faz esse questionamento para a Anvisa. E quanto... Não vamos alterar, porque nós não vamos fazer nenhum tipo de interrupção de voos, porque não há nenhuma eficácia. O mundo é uma grande novelo de intersecções de pessoas que saem de destinos A, passam pelo B para chegar no C. Se você pensa numa determinada... Quem é que poderia pensar na sexta-feira, quando nós fechamos a nossa reunião, que na segunda-feira de carnaval estaria acontecendo isso? Com a Itália, que no sábado e no domingo estava silente. Você não tem essa previsibilidade que as pessoas querem. O que vai acontecer se eu for para lugar A, lugar B? Ela não é possível no momento. Agora é a regra do bom senso. Por isso que eu sempre disse para vocês, a gente trabalha sempre com cenários, vai montando cenários. Um cenário de mais casos, um cenário de menos casos. Agora esses cenários vão se transformando em realidade e a gente vai se adaptando a essa realidade. Só dar um esclarecimento. Bom, isso foi perguntado antes de ontem na coletiva. Que cuidados os brasileiros devem ter quando chegarem à Itália? A gente sempre tem falado que as pessoas, independente para qual país seja o destino, que devem seguir a orientação do Ministério da Saúde local, porque eles vão ter condições de orientar melhor. Então, na Itália, o site do Ministério da Saúde da Itália está super atualizado, eles estão publicando boletins e orientações para todas as pessoas. Então, é fundamental procurar a unidade e, no caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem um site onde as pessoas podem colocar e saber que informações devem ter ou que devem seguir de acordo com o país de destino, tá bom? Se tem, não somente para o coronavírus, tem país que exige a certidão de vacinação contra a febre amarela, tem país que orienta outras medidas adicionais. Mas nós não temos condição de falar em cada lugar o que tem que ser feito de acordo com aqui do Brasil. Cada país deve, ou a gente deve seguir as regras do país de origem, ou de destino, desculpa. E quanto à vacina, ela depende muito da capacidade do Butantan de concluir. Como foi dito, o Butantan esse ano trabalha com os vírus mais recentes. A cada X tempo eles fazem a revisão. Esse ano nós temos 72 milhões de doses a serem disponibilizadas para a nossa população. Vai ser o maior índice. Isso foi planejado lá no segundo semestre do ano passado. Então, no nosso calendário, ela começa... Nós gostaríamos muito de antecipar. Se tivermos doses para antecipar, podemos antecipar, inclusive começando pelo Rio Grande do Sul, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gostaria muito de ter as vacinas e começar no sul do Brasil um mês mais cedo, porque o inverno chega um mês antes lá no sul e depois ir vacinando os outros estados. Então nós estamos monitorando, estamos em contato com o Butantan, assim que ele tiver doses o suficiente para a gente iniciar o processo de vacinação, a gente vai comunicar a todos vocês a estratégia. Falando pelo Butantan, estamos fazendo todos esses esforços. Vamos poder antecipar. O que eu não posso lhe dizer é em quanto tempo será essa antecipação, ou de quanto tempo será essa antecipação. Hoje a data prevista A gente trabalha com o início da vacinação na última quinzena de março, começo de abril. Rádio Gaúcha, uma pergunta bem simples. Eu queria saber se, além desses 16 países, o Ministério vai incluir outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um surto bem forte por lá. A gente está fazendo da seguinte maneira: os países onde você tem transmissão mais elevada são aqueles que a gente está dando mais realce. Então, no caso, hoje, a Itália, a China, a Coreia do Sul, o Irã, que começou com um número grande de casos. O Irã, a gente não conhece muito bem o sistema de saúde, como que é o padrão de vigilância, notificação, a gente está, enfim, como que isso vai se comportar ali na península, né? Esses países são países que vieram. A gente não sabe, por exemplo, a Índia está ali do lado. Como é que isso vai se comportar na Índia? A Índia é um sistema de saúde muito mais complexo, uma sociedade muito mais complexa. Então, esses monitoramentos eles podem mudar de uma hora para outra. Os Estados Unidos não tem caso autóctone, que é interno, né? Autóctone. Eles têm 2 casos autóctone,
2, segundo me foi passado. Mas, de qualquer maneira, mesmo que tivesse lá, você tem por unidades federativas muito claras. A gente vê o seguinte, em breve, esse nexo de país, muito em breve a Organização Mundial da Saúde vai passar a não trabalhar mais com o nexo de país. Muito em breve eles vão ter que fazer a reunião deles, dos seus especialistas, e considerar isso uma pandemia. Aliás, já tem critérios para. Já deveriam ter, inclusive, dado uma nota sobre... Porque se ficarmos sobre nexo causal de país, nós vamos estar sempre correndo atrás, esperando acontecer para daí colocarmos a situação de... Então, acho que eles vão amadurecer um pouco mais aí nos próximos dias. Imagino que isso vai ser... Olha, já temos um nexo causal. Nós começamos isso daí como a cidade de Wuhan. Aí foi para a província de Hubei. Depois fomos para a China toda. Aí fomos para toda a Península Asiática. Entramos no Oriente Médio. Entramos na Europa. Entramos nas Américas. Entramos na África. Entramos na Austrália. Chegar uma hora que eles vão ter que sentar e falar, olha, eu não tenho mais como, senão os países ficam na infodemia, na epidemia de informações. Ministro, aproveitando só o gancho da infodemia, a gente capturou nas redes sociais uma pergunta frequente, que é quem pega coronavírus pode pegar novamente, e com essa pergunta eu encerro as perguntas. Não, como toda virose, o organismo da gente, quando entra em contato com um vírus, ele trava uma batalha dos seus linfócitos, que são um grupamento de células especializados em lutar contra vírus. Você faz uma linfocitose, briga, ele vai para os seus gânglios, ali dentro os vírus é derrotado e surgem uma série de células que são as defesas de memória. Cada vez que você entra em contato com aquele vírus, o seu organismo já reconhece, sabe quem ele é e não permite que ele se multiplique no seu organismo. Então é uma vez só. No mais, é aguardar o que a ciência sempre fez, a arma mais eficaz da ciência. Tratar as situações com o máximo de informação para todas as pessoas. Segundo, que as pessoas lavem as mãos, façam a sua higiene. Acreditar na capacidade da ciência de produzir vacinas. Aliás, eu gostaria muito de perguntar para aqueles que são do movimento anti-vacina, se sair uma vacina para esse coronavírus, se eles vão ficar fora da fila de vacina. Acho que eles serão os primeiros a chegar e solicitar o seu direito de ser vacinado. E terceiro, gente, como toda situação, país espiritual, país que tem fé é uma coisa que é importante em toda a sociedade. Uma boa imunidade, uma boa religiosidade, um bom senso familiar, um bom senso de humanidade, de solidariedade, de companheirismo para com as pessoas. Nós somos um barco só, a humanidade está junto nessa. O Brasil está totalmente solidário ao Estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, locomotiva do nosso país, uma cidade maravilhosa. Eu, como sou devoto de Nossa Senhora, lá em São Paulo tem Nossa Senhora da Saúde, que é a padroeira da Itália das epidemias. Já fiz a minha Ave Maria, já vou lá a São Paulo, vou me reunir com todo mundo lá do estado de São Paulo, primeiro para parabenizar a equipe do Einstein, parabenizar a equipe do Adolfo Lutz, parabenizar os técnicos da vigilância que perceberam, movimentaram, foram um motivo de muito orgulho para o nosso Sistema Único de Saúde poder ter captado, diagnosticado, notificado, registrado, feito contraprova. Estamos aqui e, se entramos, vamos sair mais forte do que entramos nisso, assim como a humanidade vai sair com mais conhecimento e mais capacidade de reagir a essas situações. Muito obrigado, eu conto muito com vocês da imprensa, com os veículos de comunicação, para transmitirem notícias verdadeiras, que não sejam alarmistas por natureza, mas que sejam informativas dentro do espírito do bom jornalismo, que a gente sabe que ainda há de ser a tônica da imprensa nacional. Obrigado a todos vocês.
A gente acompanhou então a entrevista coletiva com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que falou aí sobre a confirmação então do primeiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil. A gente continua nessa cobertura, esticando aqui, passando o bastão diretamente para Maria Beltrão. No Estúdio I, a médica infectologista Cristiana Meirelles continua aqui para esclarecer tudo que a gente precisa saber sobre isso, né, Maria? Temos estrutura para atender novos casos que podem surgir? Como é que a população pode ser orientada? Muita coisa ainda para ser respondida. As dúvidas são muitas, nossas cidades estão mandando perguntas para a gente. Vamos tentar responder aqui com essa craque, a Cristiana Meirelles, cada uma delas. Um beijo aí para a Aline e para a Raquel. Hoje eu estou aqui com o Chechel, com o Marcelo Lins e com a Cristiana. Cristiana, começo com você, que logo de cara, quando se confirmou esse primeiro caso brasileiro, e todos os infectologistas com quem eu conversava diziam, olha Maria, é questão de tempo, vai chegar no Brasil, não sabemos quando, logo chamou a atenção. Mas esse primeiro caso confirmado, esse homem de 61 anos vai ficar dentro de casa, por que não no hospital? O ministro disse que depende muito do estado de saúde, como são sintomas leves, é melhor ele ficar em casa. É isso mesmo? Qual é aí o diagnóstico que temos dessa questão? É importante a gente ver caso a caso, né? Esse senhor de 61 anos não tem sintoma nenhum de gravidade, ele não tem sinal de pneumonia, não tem sinal de nada mais grave. Então, a princípio, pode ser feito sim um acompanhamento que a gente chama ambulatorial, ele pode ficar em isolamento em casa, contanto que ele tome os cuidados necessários de respeitar esse isolamento, né? Porque se a gente começar a pensar que esse é o primeiro caso de alguns outros que podem surgir e a gente começar a internar todos esses pacientes, ainda que com sintomas leves, vai virar uma coisa meio insana, né? Não tem nem estrutura nem hospital para tanta gente, até porque o isolamento tem que ser um quarto privativo, a gente tem que fornecer para a equipe de saúde que está cuidando daquele paciente os EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual. Então, é muito mais fácil, muito mais coerente a gente deixar um paciente que está em bom estado geral, está bem clinicamente isolado em casa, do que isolar no hospital. Chamou a atenção também do desafio, né, lançado inclusive para a Anvisa, de conseguir a lista de passageiros que estavam nesse mesmo voo. Esse senhor de 61 anos chegou da Itália na sexta-feira. Segunda-feira ele já procurou o hospital e agora a Anvisa quer saber todos que estavam nesse voo, mas falaram, não é questão de botar essas pessoas todas em quarentena, por que não? Qual é a recomendação aí? Como você disse, cada caso é um caso, como isso deve ser lidado? Pois é, as pessoas que estariam em maior risco, que voaram com ele, né, nesse avião, são as pessoas próximas, porque o vírus a gente sabe que a transmissão é por gotícula ou contato com substâncias, com superfícies contaminadas. Então, se a gente imaginar a gotícula, é uma distância de 1 a 2 metros, então seriam as cadeiras antes, né, na frente, atrás e dos lados. Só que esse paciente provavelmente foi no banheiro, encostou em outras cadeiras e tal. Então, se a gente imaginar que ele pode ter contaminado superfície, alguém ter colocado a mão, levado ao olho, a boca, ao nariz, pode ter se contaminado também. Então, é meio inviável a gente isolar todo mundo desse avião. O que é mais importante? É informar essas pessoas, fazer isso a Anvisa provavelmente vai fazer. Exatamente. Você qualquer manifestação de sintoma respiratório ou de febre, procurar uma assistência médica, porque pode ser coronavírus. Mas o avião, de um modo geral, tem o sistema de pressão negativa, então quem está mais próximo dele tem uma chance mínima de ser contaminado, mas não é uma coisa tão perigosa assim. E como é um vírus novo, né, é um novo tipo de coronavírus, as dúvidas são muitas. O ministro da Saúde chamou a atenção para o fato da gente não saber como esse vírus vai se comportar, por exemplo, no hemisfério sul, com o tempo quente. São dúvidas que ainda estão no ar, né, assim como o vírus. Sim, como é um vírus mutante, a gente não sabe se no hemisfério sul, no verão, ele vai se comportar de uma forma diferente. Via de regra, as viroses respiratórias, elas são mais disseminadas, ele tem maior risco de transmissibilidade em lugares com clima frio, por conta da aglomeração de pessoas e por conta do clima mais seco, que deixa a mucosa das vias aéreas, né, nariz, boca, olho mais seco, é mais fácil, mais favorável do vírus entrar ali e contaminar a pessoa. Então, provavelmente aqui no Brasil a gente não vai ter um surto tão grande quanto nesses países que estão vivendo o inverno nesse momento. É impressionante o que está acontecendo no norte da Itália nesse momento, né? Na Europa é o epicentro desse vírus. Mas olha, minha amiga Marina Francischini acompanhou toda essa entrevista coletiva, né? Foram respondidas muitas perguntas ali pelo ministro da Saúde. Ela tem um resumo aí do que o ministro Luiz Henrique Mandetta disse nessa coletiva. Boa tarde para você, Marina.
Oi, Maria, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. O que o Ministério da Saúde disse? Que eles estão ainda tentando confirmar 20 casos. Tem 20 casos suspeitos no Brasil, 11 são em São Paulo. Então, além dessa confirmação desse caso específico de um homem de 61 anos, tem 11 casos no estado de São Paulo. Então, assim, o Brasil todo vai receber, segundo o Ministério da Saúde, o equipamento necessário, por exemplo, as máscaras de segurança, né, para os profissionais de saúde trabalharem, os medicamentos também, mas o estado de São Paulo vai receber uma atenção aí especial por conta desses 11 casos suspeitos também. E também por ser o estado mais populoso, né? Já se imaginava, segundo o ministro da Saúde, que seria a porta de entrada, porque, enfim, as pessoas têm mais poder aquisitivo e também já se imaginava que uma pessoa suspeita procuraria a rede particular. Então, ele fez muitos elogios aí à condução e à rapidez como foi conduzido esse caso, né? A confirmação do caso de coronavírus. Então, como é que é? Como é que está acontecendo? Esse paciente tem 61 anos, ele veio do norte da Itália. E aí perguntaram aqui para o ministro, quem quiser ou estiver indo para o norte da Itália, deve cancelar a viagem? A resposta dele, olha, se você for a turismo, ele até fez uma brincadeira, vá aqui para a Cachoeira de Itapemirim, vá para o hemisfério sul, que é mais difícil, não tem, aliás, não tem confirmação de caso, o Brasil foi o primeiro a confirmar agora e tal, mas para o norte da Itália, por exemplo, você vai se não tiver outro jeito, se tiver que trabalhar, se tiver uma coisa que seja assim indispensável, e aí tem que tomar as medidas de precaução. Ele citou várias vezes como é importante a gente ter esse cuidado com higiene, lavar a mão mesmo, de verdade, com água e sabão, enfim, evitar aglomeração. Por exemplo, você está sentindo uma febre, está com tosse, está com coriza, evitar contato com pessoas que possam ser consideradas mais frágeis, por exemplo, pessoas acima de 60 anos e tal, aquilo que ele chamou de bom senso, né, de comportamento em relação a seu quadro respiratório. Em relação a esse paciente que teve o coronavírus confirmado, ele tem 61 anos, mora em São Paulo, capital, ele veio então do norte da Itália, chegou na sexta-feira, não estava sentindo absolutamente nada, não tinha nenhum sintoma de gripe comum. E aí, no domingo, ele recebeu 30 pessoas na casa dele para um almoço, fez uma reunião familiar. Só que na segunda ele começou a sentir, né, essa tosse, a febre, a dor de garganta e tal. Então ele procurou o Hospital Albert Einstein lá, eles fizeram um teste e deu positivo. Aí o Ministério da Saúde pediu a contraprova para o Instituto Adolfo, confirmou realmente se tratar de um caso de coronavírus. Então agora, o que eles estão fazendo? Já entraram em contato com essas pessoas que foram almoçar na casa desse senhor que teve o vírus confirmado. Essas pessoas já foram, portanto, contactadas, eles estão de olho principalmente, por exemplo, quem teve contato muito próximo com esse paciente, a esposa dele, obviamente, também quem teve contato eventual, conversou ali 5, 10 minutos com a pessoa, mas como a transmissão é por gotícula de saliva, pode ter tido algum tipo de contato, enfim, estão entrando em contato com essas pessoas. Também quem esteve muito próximo dele no avião, como a doutora Cristiana estava explicando. 2 poltronas para frente, 2 poltronas para trás, nas laterais também, essas pessoas têm um risco maior, né, desse contato com o homem que teve o coronavírus diagnosticado. Então eles estão entrando em contato com a pessoa não para alardear, mas para dizer o seguinte, olha, no mesmo voo que você, tinha uma pessoa que depois houve a confirmação de coronavírus. Então se você, nos próximos 14 dias, sentir alguma coisa parecida com os sintomas de coronavírus, procure a assistência médica. Então é mais ou menos nesse sentido. Outra coisa que o ministro da Saúde falou, que chamou bastante atenção, é em relação à importância da vacinação. Às vezes até para ajudar no diagnóstico, para fazer aquele descarte, né, por exclusão. Por exemplo, se você foi vacinado contra a influenza, aí você chega lá na rede de saúde que você procurar, caso tenha sintomas parecidos com coronavírus, e diz, olha, eu tomei a vacina contra a influenza, então ele já tem uma chance de descartar com maior certeza que não é influenza. Então tratar de outros possíveis contatos de outras doenças. Sarampo também, ele citou a importância da gente se vacinar contra o sarampo aqui, que é uma doença que mata, falou sobre a antecipação do calendário de vacinação. A previsão do ministro da Saúde é que seja na última quinzena de março, eles não têm uma data fechada sobre isso, mas falou bastante da importância da vacinação. Esse paciente que foi confirmado com coronavírus, ele está em casa. Ele está em isolamento dentro de casa, portanto. E aí a pergunta que fizeram aqui para o ministro da Saúde, para o secretário de Saúde, foi o secretário de Saúde de São Paulo que trouxe essa informação, que ele está bem e ele está sendo monitorado ali dentro de casa mesmo. A pergunta é, por que não está internado? Não tinha que ficar em quarentena? A resposta do ministro da Saúde foi basicamente o seguinte, olha, ele está bem.
Se você procurar o hospital, você vai entrar em contato com pessoas que podem estar com a saúde mais fragilizada. Então isso pode ser ainda pior, ou seja, propagar ainda mais o vírus. Se ele está bem, ele está em casa, ele fica em casa, então, sendo monitorado, obedecendo ali as regras do isolamento domiciliar. Mas não tinha necessidade, havia, segundo o Ministério da Saúde, um risco maior nessa internação dele, porque ele não está com um quadro grave respiratório. Agora, se piorar, se ele entrar num estado pior, se ele começar a ter uma piora no estado de saúde dele, aí pode ser que ele tenha que ser internado, mas por enquanto não é o caso. Então o ministro falou bastante também sobre essa questão da higiene, de evitar aglomeração das pessoas que estiveram no voo e falando, né, que mudou o protocolo de atenção deles. E a Itália entrou nesse protocolo de vigilância de pessoas vindas de lá, justamente pela confirmação e pelas mortes, né, por coronavírus, porque na verdade essa vigilância começou só em Wuhan, que era o epicentro dessa doença lá na China. Depois foi para a China como um país todo e também outros países entraram em atenção. Mas esses outros países, segundo o Ministério da Saúde, não há necessidade de não voar para lá. Mas foi como o ministro disse, vá se você tiver necessidade e aí tome todas as medidas de higiene e precaução. Muito bem, minha querida Marina Franceschini. A gente